Bom, agora aqui, iniciar gravação. Pessoal, seguinte então, essa disciplina, interação humano-computador, ela é uma disciplina então que vai tratar de alguns aspectos peculiares, né? Algumas coisas que a gente deve chamar atenção pro aluno a respeito de interfaces entre a gente, usuário ou desenvolvedor, e uma ferramenta computacional, tá bom? Então, essa disciplina ela visa estudar essa interação, né? Como ela ocorre. Bom, seguindo aqui então, a gente tem a ementa da nossa disciplina, tá? Nessa aula aqui eu pretendo falar um pouco sobre o que a gente vai trabalhar nessa disciplina com vocês e já dar uma introdução sobre algumas coisas que a gente vai estar trabalhando durante o nosso semestre, tá? Então já vou dar início à disciplina. Bom, a nossa ementa então ela se divide da forma como está aqui, tá? Aqui são tópicos grandes, porém esses tópicos eles se dividem em tópicos menores, tá? Eu não coloquei esses tópicos menores aqui na ementa porque senão ia ficar muito grande o slide e a intenção não era essa, tá? Era mais dar uma geral aqui para vocês. Mas eu vou falar sobre eles rapidamente aqui com vocês e dar uma breve explicação. E aí no decorrer das aulas a gente vai estudar isso de uma forma mais detalhada, tá? Então, um dos aspectos da nossa disciplina é estudar aqui fatores humanos em sistemas computacionais, né? Quais são os principais fatores, no caso humano, que impactam em sistemas computacionais? Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Interfaces de usuário, tá? Como que a interface de usuário ela impacta em um sistema, tá? Como uma pessoa ela vai interagir ou não com o sistema computacional e como isso ele é gerenciado, tá? Então, fatores humanos em termos de usabilidade, em dificuldade de acesso, pessoas com deficiência, alguma espécie de deficiência, seja visual, motor e assim por diante, como isso vai impactar dentro de um sistema computacional e como um sistema computacional deve se adequar a esses fatores, tá? Então nesse tópico a gente vai estudar um pouco isso, né? Como se dá as necessidades, né, das pessoas em sistemas computacionais, tá? É muito comum a gente usuário, né, isso de modo geral, tá mexendo em algum sistema, um aplicativo no celular e pensa, poxa, que poderia ter uma funcionalidade assim que iria facilitar a minha vida, ou poderia ter uma opção diferente, ou até mesmo a cor desse aplicativo poderia ser diferente, a cor desse botão e assim por diante, tá? Então esse tópico aqui trata um pouco sobre como isso funciona, tá? Como deve ser analisado isso e como deve ser levado em conta esses fatores, né, de usabilidade, tá? O segundo tópico, fundamentos teóricos em interação humano-computador, vai falar um pouco na teoria de como funciona essa integração, tá, entre esses fatores humanos que eu falei anteriormente e um sistema computacional, tá? Então hoje a gente tem diversas interfaces diferentes, né? Eu tenho internet, eu tenho computador convencional como a gente conhece, notebook. Hoje em dia eu tenho tablets, sistemas, né, de tablets onde é sensível ao toque em uma tela, então é um meio de usabilidade diferente. Tenho sistemas que respondem a comando de voz, sistemas que respondem à inteligência artificial, tá? Então, como funciona essa interação e como é a teoria por trás dessa interação? Então, a gente vai estar vendo aqui nesse tópico um pouco disso, tá? No terceiro tópico, a gente vai falar sobre usabilidade, comunicabilidade e acessibilidade, tá? São os três pontos chaves de um sistema de informação, tá?
Um sistema de informação, para você falar que ele é bom, um sistema computacional, ele tem que ter esses 3 itens, tá? Ele tem que ser usável, tem que ter uma interface legal, uma usabilidade bacana, né? Que senão seu sistema ele não vai ver mercado, né? Você não consegue colocar ele no mercado, porque as pessoas não vão conseguir utilizar seu sistema. Então, esse ponto ele é muito importante. Quando eu falo de usabilidade, então, trata da experiência do usuário com o sistema, tá? O quão fácil ele é de ser utilizado. Então, a gente vai estudar algumas coisas importantes nesse sentido aqui, tá? Comunicabilidade, né? Como o meu sistema ele interage com outros, ou até mesmo com o próprio usuário. Essa interação ela é fácil, né? Eu consigo me comunicar com diversas plataformas, com diversos sistemas operacionais diferentes, né? Diversas plataformas diferentes. Então isso daqui também é muito importante. Vocês sabem que hoje a gente está num mundo globalizado, né? Onde eu tenho diversos tipos de ferramentas e de computadores, né? E de ferramentas, além de ferramentas de dispositivos diferentes. E se não houver interação entre esses dispositivos, o meu sistema também ele tá fadado aí a não emplacar no mercado, né? A não dar certo. Então, o mesmo sistema aí que funciona, por exemplo, em um Android, né? Falando de mobile aqui, tem que funcionar também ou interagir com outro sistema lá do iOS, ou até mesmo com uma versão online e assim por diante, tá? Então essa comunicabilidade entre as diversas plataformas, ela tem que ocorrer de maneira fluida, tá? Quanto à acessibilidade, tá? O quanto meu sistema ele tá acessível ao público, tá? Isso daqui também é muito importante. De nada adianta eu ter um sistema que ele é usável, tem uma usabilidade bacana, ele interage com diversas plataformas, né? A comunicabilidade dele é show de bola, mas não é fácil de se acessar, não é fácil de se usar, não é fácil de se conseguir. Então esse ponto aqui também é muito importante, tá? Então aqui nesse tópico tem muita coisa pra gente falar, tá bom? Agora aqui é só um overview, né? Um resumo sobre isso, mas tem muita coisa pra gente falar a respeito aqui, tá? Design de interação. Veja só, eu tô falando aqui não somente design, mas design de interação. Como vai funcionar, né? Como deve ser um bom design, uma boa interface, né, de um programa para haver uma boa interação entre usuário e sistema, tá? Então isso daqui é muito importante. Vocês já mexeram em um sistema, em um programa ou em um aplicativo onde tem aquele botãozinho que você tenta apertar e acaba esbarrando em outro e pega uma outra funcionalidade e acaba gerando ali um certo conflito? Então aqui a gente vai estudar formas de como fazer um design onde a gente consiga uma melhor interação com as funcionalidades de um programa, tá? Então vai ser estudado isso aqui, né, juntamente com o tópico de baixo, que é o processo de design de interação. Então, como se dá o processo de criar esse tipo de design, tá? Existe um estudo por trás, certo? Então a gente vai ver esses aspectos, né? Esses que devem ser levados em consideração na hora de se criar esse tipo de design ou qualquer design. A gente vai trabalhar com projetos, tá? Vamos ver alguns padrões de projetos. Quando eu falo aqui projetos, são projetos de design, tá? Para interação mesmo. Então a gente vai estudar alguns padrões e pôr em prática isso dentro de algumas interfaces que a gente vai estar criando, tá? E por fim, como a gente vai avaliar essas interfaces que a gente construir, tá? De que forma, quais são os pontos que a gente tem que levar em consideração aqui, tá bom? Então já deu para entender que a nossa disciplina ela vai tratar um pouco do aspecto visual do sistema, né? Sem se preocupar com a linguagem de programação, tá? Mas
a gente vai levar em consideração aspectos de interação entre usuário e sistemas, tá? Seja ele um sistema online, mobile ou desktop, certo? Alguma pergunta, galera? Podem ficar à vontade. Por enquanto não, professor. Tranquilo, então. Seguindo. Então, vamos lá. Vou já dar início então aqui à disciplina e vou fazer algumas definições que são importantes aqui com vocês, tá? São algumas definições até que provavelmente vocês já viram em alguma outra disciplina, tá? Mas eu vou reforçar porque isso é importante pra gente, tá? Relembrar isso para fazer alguns paralelos aqui entre essas definições e algumas coisas que a gente vai estar utilizando no decorrer da nossa aula, tá? A princípio, só falando aqui um pouquinho antes de entrar na disciplina, a aula ela tende a ser um pouco teórica, tá? Mas à medida que for passando as aulas, ela provavelmente vai ter uma parte prática, tá? Provavelmente não, certamente vai ter uma parte prática, tá? Então vai ter a parte de desenvolvimento também, certo? Então a gente vai ver algumas coisas aí nesse sentido de desenvolvimento de interface, tá? Só para mim ter uma ideia, quais as linguagens de programação que vocês já viram no curso até agora? Somente C. Somente C? Provavelmente vocês esse ano começam com as outras, né? Então eu vou procurar andar junto com essas outras linguagens de programação, tá? Provavelmente vocês começam com alguma programação web, ou Java, ou PHP e assim por diante, tá? E se não começar, fiquem tranquilos que aí a gente modela a nossa aula para atender qualquer requisito, tá? Então eu vou entrar em contato depois com o Alexandre para saber um pouco melhor sobre as linguagens de programação que vocês vão estar utilizando, tá? Vão estar trabalhando nesse semestre, mas a princípio a nossa matéria ela é teórica até que vocês tenham conhecimento para estar desenvolvendo aqui as aplicações, tá? E se for o caso de vocês nesse semestre não ver uma interface de programação Java, PHP ou algo nesse sentido, onde dê pra gente criar na prática interfaces, né? Aí eu trago alguns exemplos aqui para vocês, explico como foi feito e a gente trabalha em cima disso, tá bom? Mas de toda forma, fiquem tranquilos. Por que eu tô comentando isso, né? Pode ser que você viu falando aqui de interface, de programação, que a gente vai fazer exemplos, programar tal. Você se assuste, fale, poxa, mas eu ainda não vi, só vi C lá para lógica e estrutura de dados. E aí o professor já está falando aqui de fazer algo em Android, né? PHP, Java. Calma, fiquem tranquilos, tá? Só para deixar claro, tá bom? Sobre então definições aqui, tá? Voltando aqui para nossa matéria. Definições de sistema. Bom, na teoria, como a gente define sistemas, né? Um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e que interagem entre si. Então, qualquer sistema, tá? Que eu pensar, e quando eu falo sistema aqui nesse momento, não restringam, não pensem somente em sistemas computacionais, tá? Mas pense em qualquer sistema, tá bom? Eu tenho um conjunto de elementos que está interagindo entre eles. Então, se você pensar, né, saindo de um sistema computacional, pense numa empresa, né? Uma empresa em si, uma fábrica ou qualquer coisa nesse sentido, um supermercado que seja, ele é um conjunto de elementos interligados para que aquilo funcione. Então, por exemplo, eu tenho o setor de RH, é um elemento dentro de uma empresa. Eu tenho o setor de distribuição, é outro elemento. O setor de venda é outro elemento, tá? Tudo isso em conjunto forma
a empresa e faz com que ela funcione, tá? Se eu pensar no supermercado, né, eu tenho desde o cliente como sendo um elemento importante até o RH, sistema de reposição de prateleira e aí vai, né? Caixa e por aí vai, né? Então, se você ficar pensando nisso, você enxerga diversos elementos que interagem entre eles e formam um sistema, no caso supermercado, tá? Se a gente for trazer para a nossa realidade, um sistema computacional ele não é diferente disso, tá? Eu tenho vários elementos que se interagem para fazer com que um sistema funcione. Então, levando para o nosso universo, a gente tem sistemas de banco de dados, né? Toda aplicação ou quase toda aplicação usa uma base de dados, tá? Então é importante. A interface é outro elemento, senão não existe comunicação com o usuário. A linguagem de programação que eu vou utilizar, o compilador, o próprio usuário em si é um elemento importante para o sistema, é ele que vai inserir as informações. Então, quando eu falo em sistema, eu tenho que pensar nessas diversas partes que vão interagir e que vão fazer com que meu sistema funcione. Então, essa definição de sistema ela é global, tá? Ela influencia qualquer tipo de sistema ou organização. Então, o conceito é utilizado tanto para definir um conjunto de conceitos, como objetos reais, dotados de organização. Então, esse conjunto de elementos, eles são organizados de uma forma onde, quando eles interagem, se desempenha alguma função, tá bom? Um sistema conceitual ou ideal, tá? Tanto faz aqui você chamar de conceitual ou sistema ideal, é um conjunto organizado de definições, símbolos e outros instrumentos do pensamento. Bom, como as matemáticas, a notação musical e a lógica formal, tá? Por que eu pus justamente essa notação aqui para vocês, tá? Quando eu chamo com sistema ideal ou conceitual, eu estou falando de um sistema que as partes dele interagem perfeitamente. Ou seja, todas as partes que compõem o sistema, elas estão em harmonia e faz com que o sistema funcione corretamente, tá? Por isso eu falo que é um conjunto organizado, certo? Então ele é organizado de uma forma onde, quando o sistema está em funcionamento, há uma harmonia entre os elementos que compõem esse sistema, tá? Então, um exemplo aqui, fórmulas matemáticas, né? Se eu for pensar em elementos que compõem uma fórmula matemática e quando eu ponho essa fórmula matemática lá em prática, eu consigo fazer com que um resultado seja gerado. Para quem estuda música ou conhece um pouco de música ou já viu sobre música, notações musicais. Se eu pegar uma partitura, por exemplo, e organizar as notas dentro daquela partitura ou cifras dentro de uma música, no fim eu vou ter a música propriamente dita. Então eu tenho elementos que compõem a música e que eles são arranjados de uma forma onde gera a melodia que eu quero, né? E a lógica formal, que é a lógica que a gente estuda, e se a gente levar para o nosso lado aqui, né, e relembrar um pouco, vocês lembram lá de algoritmos, linguagem de programação C, eu tenho diversos elementos ali que fazem eu gerar o programa. Então eu tenho coisas a seguir, né, para que o programa seja gerado. Definição de variáveis, mensagens para interação com o usuário, para ele inserir informações, laços de repetição, condições, né? Tudo isso são elementos que eu posso utilizar e que, quando em conjunto, faz com que meu sistema funcione de uma maneira a gerar um resultado, tá bom? Então essa é a definição aqui de sistema num âmbito global. Resumindo, né? Se for perguntado, defina sistemas. É um conjunto de elementos que interagem entre si de maneira harmônica para gerar um resultado, tá? Seria a forma mais simples de você definir. Seguindo, então aqui eu tenho uma imagem, eu não consegui uma imagem melhor,
mas espero que dê para entender, tá? Senão, a hora que vocês baixar, provavelmente vai estar um pouco melhor para vocês compreender, tá? Falando de sistemas de informação, tá? E depois eu vou ter o slide explicando o sistema de informação, então vai ficar mais tranquilo. Essa seta aqui do meio, em cinza, eu tenho sistemas de informação. Quando eu falo sistemas de informação, eu tenho a interação entre pessoas, processos e tecnologia, tá? Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fatores aqui para vocês. Pessoas são os usuários, tá? Seja a pessoa que precisa do sistema para gerenciar algo, seja um usuário convencional que acessa o sistema para conseguir algo, tá? Então as pessoas normalmente são a necessidade do sistema e tem a necessidade do sistema. Colocando em outras palavras, um sistema de informação ele só existe, porque tem pessoas que têm a necessidade dele. Caso contrário, não teria sentido em existir um sistema de informação, um aplicativo, um programa, né? Então, essa interação se dá por conta de uma necessidade, tá? E da necessidade de solucionar um problema que vem das pessoas, certo? A tecnologia, então, a tecnologia é o que se usa para se manter ou se gerar um sistema de informação. Se a gente for pensar um pouco mais a fundo sobre tecnologia, aqui eu tenho sistemas computacionais, né? Plataformas como Windows, Mac, Android, celular, desktop e assim por diante. Então a tecnologia sobre a qual o sistema roda, tá? Sistemas mobiles e assim por diante, né? Sistemas em rede, online, né? Pela internet. Então eu tenho aqui a tecnologia onde o meu sistema de informação ele está trabalhando, né? E os processos são as necessidades, o que as pessoas precisam e o que a tecnologia vai resolver. Então o processo é a interação entre a pessoa e a tecnologia para resolver um problema, tá? Bom, nesse meio aqui eu tenho várias coisas que podem impactar nesse sistema. Primeiro é o governo, tá? Porque o governo, você não vai desenvolver um sistema sem levar em consideração as diretrizes do governo do país que você está. Então, questão de impostos, nota fiscal e assim por diante, se for um sistema de venda, né? Senão eu vou ter que seguir lá a diretriz de segurança e aí vai, né? Então, o governo impacta de alguma forma aqui nos sistemas de informação. O mercado principalmente, tá? Vou dar aqui um exemplo. Você não vai desenvolver um sistema de informação, um programa hoje para vender, falar, pô, eu vou usar Pascal, né? Eu vou usar C, aquela interface textual em linguagem de programação C. 99,9% dos programas não vai dar para ser desenvolvido dessa forma, porque hoje em dia eu falo de interfaces visuais, né? Então o mercado ele dita diretrizes, tá? Linguagem de programação C é importante para você aprender a lógica por trás de um programa, mas você tem que trabalhar com interfaces gráficas hoje em dia, né? Então o mercado ele dita como o sistema de informação vai ser também, tá? Problemas sociais tem a ver também com sistemas. Hoje em dia deve ser levado em consideração, por exemplo, dependendo do tipo de sistema, né, que você vai fazer, fatores sociais como questão de racismo, questões homofóbicas, tem as questões, problemas de deficiência das pessoas também, tá? Então, dependendo do tipo de sistema que você faz, você tem que levar em consideração os problemas sociais existentes, tá? E por fim, a economia, tá? Não adianta você idealizar um sistema de informação, mega sistema de informação, se a economia não permite, né? Se aquela tecnologia não vai conseguir chegar ao público,
né? Então você tem que levar em consideração isso também, tá? Então esses fatores em conjunto eles impactam num sistema de informação, tá? Falando um pouco resumidamente sobre isso, um sistema de informação, então, ele é um conjunto organizado de elementos, assim como a definição de sistema geral, podendo ser pessoas, dados, atividades, recursos materiais em geral, tá? As pessoas são os usuários, tá? Tanto quem precisa do sistema para gerenciar alguma coisa, como quem usa o sistema para alguma coisa. Os dados são as informações que alimentam esse sistema e que são mostradas para os usuários. As atividades são as funcionalidades que o sistema tem, tá? E os recursos materiais em geral é o que esse sistema vai gerenciar, tá bom? Então esse conjunto aqui, organizado de alguma forma, ele gera um sistema de informação, esse conjunto de elementos, tá? Esses elementos, então, eles têm que interagir entre si para processar uma informação e divulgá-la de forma adequada em função dos objetos de uma organização, certo? Então, eu vou organizar de uma maneira isso daqui que eu faça com que os objetivos de alguém ou de alguma organização eles sejam cumpridos, tá? Esse termo pode expressar um sistema automatizado ou um sistema manual, tá? Qualquer um deles. Sendo que o primeiro compreende sistemas computadorizados e redes de comunicação, e o segundo diz respeito a metodologias, pessoas ou mesmo máquinas, por exemplo, tá? Então aqui o sistema automatizado eu tenho um sistema que ele vai ter um mínimo de interação humana, né? Ele vai trabalhar de maneira mais automática. No caso, e o sistema mais manual, eu preciso de mais interação humana, certo? Então são os tipos de sistema de informação que eu tenho, né? A exemplo desses tipos de sistema, um sistema automatizado, por exemplo, você pode pensar em uma linha de produção, por exemplo, de uma grande produtora aí de carros, né? Hoje normalmente, né, as produtoras de carro é uma esteira e eu tenho braços mecânicos que vai soldando automaticamente. A interação humana é mínima nesse tipo de sistema de produção. Já um computador, como que a gente usa, não deixa de ser um computador convencional, mas se não tiver o usuário para ligar, para clicar nos aplicativos que você quer, abrir e fazer ele funcionar, não ocorre. Então ele não é desenvolvido, né, as funcionalidades do sistema. Então esse é um sistema mais manual, por mais que esteja pautado em uma mecânica computacional, tá? Dúvidas, galera? Vocês podem me interromper, tá? Às vezes eu me animo aqui falando, pode me interromper, perguntar, fiquem à vontade. Bom, o elemento principal então de um sistema de informação, qual que é esse elemento principal, né? O que é que faz com que o sistema de informação seja tão importante? É a própria informação em si, né? São essas informações que vão auxiliar na tomada de decisão. E aqui tem alguns pontos muito importantes para a gente levar em consideração. Quando eu falo em tomada de decisão, eu estou falando em organizações ou até mesmo usuários em menor porte que precisam de um sistema para auxiliar em algo que vai levar a uma decisão. Então pense o seguinte: quem trabalha com bolsa de valores tem uma série de sistemas, por exemplo, que vai auxiliar ele na compra ou não de ações, tá? Então isso é um sistema de tomada de decisão. O cara vai avaliar a queda, se subiu a ação ou não. Pegando um outro exemplo, tá? Esse sistema, só para concluir, ele auxilia na tomada de decisão nesse sentido. Por exemplo, eu tenho sistemas de informação, se tratando de vendas, por exemplo,
onde ele traça para mim relatórios de qual produto foi mais vendido, qual foi menos vendido. Então esse tipo de sistema de informação ele auxilia a pessoa que vende, por exemplo, a entender, ó, eu posso comprar mais dessa mercadoria porque ela sai mais, eu compro menos da outra porque eu vendo menos. Outro sistema de tomada de decisão, normalmente, são sistemas que colocam relatórios em tela. Se a gente for pensar no próprio sistema da FATEC, né, o que vocês utilizam aí para ver notas e assim por diante, ele não deixa de ser um sistema de tomada de decisão. Por quê? Ele auxilia você, aluno, a saber, ó, eu preciso faltar menos, por exemplo. É uma tomada de decisão. Por mais que não seja em um âmbito organizacional, mas está ajudando o usuário numa tomada de decisão. Ó, eu preciso estudar um pouquinho mais para aquela disciplina. Ó, me falta tantos pontos para tal disciplina. Então é um sistema, normalmente o sistema ele vai ajudar, seja um pequeno usuário, um único usuário ou uma organização, a tomar decisões, desde pequenas decisões até grandes decisões, tá? Bom, então as informações é o que faz com que o sistema ele seja primordial, tá? E aí eu tenho informações de dois lados, né? Eu tenho as informações que os usuários do sistema inserem no sistema, que é muito importante. Por exemplo, tomando como exemplo o sistema da FATEC, né, de aula, eu, professor, vou lá e insiro as notas. O sistema gera média, processa essas notas e mostra para vocês. Se eu não inserisse essas notas, de que adiantaria o sistema? Nada, né? Então é necessário ter informações trafegando dentro do sistema. E essas informações elas vêm do usuário. Daí vem a necessidade do sistema ser fácil de ser utilizado, para o usuário inserir de maneira correta a informação no sistema, tá? Bom, ao adotar tecnologias de informação nos processos gerenciais de uma empresa, o sistema de informação entra em ação para analisar como o uso de tecnologias de informação afeta os processos dentro de uma empresa, né? Então, conforme essas informações elas vão sendo inseridas em um sistema, as partes, né, que são utilizadas aí para o processamento dessa informação, elas entram em ação e analisam essas informações e devolve, né, de alguma forma, um processamento dessas informações, tá? Essa devolutiva se chama feedback, certo? Então eu vou pedir licença aqui para vocês, para mim puxar aqui um Paint aqui para a gente fazer um esquema aqui rapidinho para explicar um pouquinho melhor essa parte. Então, por exemplo, eu não coloquei lá na apresentação, mas cabe aqui. Pensem o seguinte, isso daqui é bem clássico, tá? Aparece bastante em exemplos. Eu tenho dados de um lado, vocês talvez já tenham até visto isso em alguma disciplina. Eu tenho processamento aqui, por exemplo. Vou pôr abreviado aqui só para a gente não tomar muito tempo com o exemplo. E aqui eu tenho informação, certo? Bom, normalmente o que eu tenho aqui, né? Eu tenho o dado que vem, deixa eu ver aqui se eu ponho uma seta que fica melhor. Eu tenho dados que são inseridos no sistema, né? Esse sistema então processa esses dados e esse processamento gera uma informação, certo? Então esse daqui é o sistema básico de computação, é a ideia, é o kernel, né? É o núcleo de um sistema. Qualquer sistema sempre pensa em processamento de dados para se gerar informação. Essa informação, de alguma forma, ela é processada e ela pode ou não retornar como um dado para o sistema. Se ela retornar como um dado para o sistema,
O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo montar aqui uma setinha para ficar mais bonitinho aí. Esse retorno da informação como dado eu chamo de feedback, tá? Então esse cara aqui é o feedback, certo? E aqui também nem sempre existe esse retorno da informação. Pode ser que a informação ela seja a informação final, né, para o meu usuário. Então vou colocar aqui a setinha para ficar mais bonitinho. Então eu tenho isso daqui também que pode ocorrer. Então falando aqui, ó, o que eu tenho praticamente, né? Eu tenho dados que vão ser inseridos por um usuário. O sistema computacional com seus diversos elementos vai processar isso, vai devolver uma informação. Essa informação ela pode se tornar um novo dado para ser processado. Isso eu chamo de feedback, tá? Ou ela já pode ser informação final e aí já vai ser utilizada por alguém ou por algum outro sistema, tá? Então isso daqui é o rascunho, né? Vamos falar assim, é o esquemático que ilustra de maneira mais simples um sistema de informação, tá? Vamos dar aqui um exemplo, né? Gerei as notas, processou a média, devolveu a informação para vocês. Eu tô aprovado ou reprovado. Você está reprovado, por exemplo, você vai fazer uma sub. Você faz lá a sub, me devolve uma nota, eu insiro os dados no sistema, ele processa de novo a média e informa de novo. Com a sub você passou, ou não, você reprovou. E eu tô aprovado, então não preciso de um feedback aqui, não vou devolver uma nota de sub, então já a informação já seguiu o seu curso. Tá um exemplo aqui, tá? Que me vem à memória agora. Bom, voltando então aqui para a apresentação, né? Então, quanto aos elementos de um sistema de informação, então acho que ficou claro, né? E aí, tendo tudo isso em consideração, qual que é o principal meio que eu tenho para adquirir informações de um usuário ou de alguém para dentro de um sistema, pensando em sistemas computacionais? Interface é o mais importante, tá? É por onde a pessoa vai inserir algo, certo? Senão, não adianta. Vocês vão se lembrar aí de linguagem de programação C. Se você não colocar lá o printf ou print, o que acontece? Fica o cursor piscando na tela e a pessoa não sabe o que ela tem que inserir, tá? Aquela mensagem que você coloca já é uma interface para fazer com que alguém saiba o que ela vai colocar no sistema, tá? Então a interface ela vem a ser um fator muito importante dentro de um sistema, porque ela direciona o usuário a inserir informações de uma maneira correta, tá? Então, falando um pouquinho sobre interface e interface gráfica, sim, existe diferença entre os dois. A gente vai entender um pouco melhor como se dá esse processo aí de desenvolvimento de interfaces, tá? Quando eu falo somente interface, eu estou me referindo a uma forma de comunicação entre duas coisas distintas, tá? Por exemplo, uma placa de vídeo e a placa-mãe, tá? A placa de vídeo é uma coisa, a placa-mãe é outra. Qual que é a interface de comunicação? O slot. Um PCI Express, por exemplo, tá? Então, existe uma interface para que os dois se comuniquem. O que vem a ser então a interface? É o elo de ligação entre um elemento e outro, tá? No caso, a comunicação se daria por meio de uma interface ao barramento, né? Então, se você for parar para pensar, pode ter vários exemplos nesse sentido, né? A interface de comunicação. Eu chego a internet lá no meu roteador. Qual que é a interface de comunicação com o meu computador? É a rede sem fio. É o cabo lá, o que eu uso, né, de internet. E assim por diante. Chega
na minha casa chega uma internet de fibra ótica. Beleza, então a sua interface de comunicação para a internet é fibra ótica. Ah, é a rádio, então a interface é a rádio. A energia que chega aqui é via cabo, né? Cabeada, por exemplo, né? Cabos de energia elétrica. Então qual que é a interface? Cabeamento de energia elétrica. Ah, é por indução, né? Então essa interface é a forma como as coisas elas se comunicam, como uma informação ou algo chega em algum lugar, tá? Então, pensando em interface de maneira geral, seria isso. Se eu for trazer isso para o conceito de interface gráfica, eu vou ter aqui uma interação entre o usuário e o computador, tá? Por meio de um programa, normalmente uma tela ou representação gráfica visual com desenhos, imagens, etc, tá? Geralmente é entendido com a tela de um programa, tá? E aqui eu não falo só de computador, né? Tem hoje em dia muito forte aí o fator mobile, né? Celular nessa história aí, tá? Então normalmente a gente também pensa em mobile aqui quando se diz computador, tá? Então é como vai ser apresentado para o usuário uma interface, né? Um programa, certo? Então a gente vai estudar aqui, falando de interface gráfica, toda a parte visual de um sistema, tá? E aí entra uma questão que é chamada de design de interface. Eu não vou simplesmente sentar no computador e falar, vou fazer um programa e vou lá, jogo lá os botões lá de qualquer jeito, os campos lá de qualquer jeito e monto a tela, tá? A princípio tem uma série de programadores, uma série de pessoas que às vezes fazem isso, mas não é a maneira correta. Você tem que levar em consideração alguns aspectos, tá? E esses aspectos são os que eu vou citar agora, tá? O objetivo do design de interface é criar uma experiência agradável e sem atritos para o usuário. Para isso é preciso pensar na User Experience, que é a experiência do usuário, e a User Interface, a interface que o usuário vai utilizar, tá? Então um é chamado de UX, outro UI, tá bom? Esses dois aspectos, quando levado em consideração, vai fazer com que você tenha uma interface satisfatória. Só para fazer aqui um paralelo, vocês já se imaginaram o dia inteiro numa tela de um computador, utilizando uma tela com fundo amarelo, bem chamativo, os botões vermelho e a cor verde das letras do botão? Não dá, né? Seria uma experiência totalmente desagradável, sendo um sistema que você teria que interagir o dia todo, né? Então eu tenho algo ali errado. A experiência com o usuário ela está degradada e a interface também, tá? Então aqui a gente estuda desde de posicionamento de elementos até as cores que são utilizadas, tá? Bom, voltando aqui para nossa matéria, o desenvolvimento da experiência do usuário, que é chamada de UX, né, ou UX, é o procedimento para melhorar a experiência geral dos clientes quando eles interagem com a aplicação, tá? Então aqui vai levar em consideração a interação entre cliente e aplicação, a fim de fornecer máxima satisfação do cliente. Ele mantém os clientes em mente e cria o esqueleto básico de qualquer aplicativo para criar o fluxo do usuário. Quando eu falo fluxo do usuário, é a inserção de informações do usuário para dentro de um programa, tá? Então esse cara aqui ele vai levar em consideração sempre a satisfação do cliente. O que é melhor para o meu cliente, né? É melhor que o botão lá para adicionar um novo cadastro esteja no canto superior esquerdo. No canto inferior direito. A cor do botão é melhor que seja verde para salvar, vermelho para cancelar, tá? Isso daí tudo vai ser levado em consideração. É um estudo, tá? Se usa vários protótipos para se chegar numa interface
perfeita, tá? Quando eu falo protótipos, para quem não sabe, acho que provavelmente todo mundo saiba, mas é quando eu desenvolvo algo que ainda não é o final, tá? Ele é uma parte do programa, uma funcionalidade do programa, ou até mesmo o programa como um todo, mas não na sua versão final, para teste, tá? Então eu falo que eu estou prototipando, eu estou gerando partes ou versões do programa para ser testado até que se chegue à versão final, tá? Bom, então a experiência do usuário tem a ver com a interface, né? De uma forma que deixe satisfatório para o usuário utilizar. Já o UI, né, que é a interface do usuário, ou User Interface, por outro lado, é o processo de melhorar a apresentação e a interatividade do aplicativo. Ele se concentra na aparência do aplicativo e em como os usuários vão interagir com ele, tá? Cada tela, página, botão e outros elementos visuais que você vê ao usar o aplicativo faz parte da sua interface. Quando eu falo aqui, tá, aplicativo, eu estou falando também de sites, de sistemas que roda dentro de um computador, não só celular, tá? Por causa da palavra aplicativo, talvez se relacione somente com o celular, né? A primeira coisa que vem na cabeça é isso, mas eu não estou me referindo somente a aplicativos mobiles, não. Então aqui a interação sobre esses elementos que vai compor, né, uma tela. Por exemplo, eu vou inserir uma data, né, em um aplicativo, só que eu vou usar um campo que vai na tela de um lado ao outro da tela para inserir uma data. Não tem coerência, né? Uma data lá é no máximo 10, 12 dígitos, dependendo de como você põe a data, até menos. Então você não vai usar um campo gigantesco, você vai usar um campo pequeno. Vou colocar aqui do lado da data um botãozinho de calendário para a pessoa, ao invés de digitar, ela selecionar se ela quiser, né? Então essa interação, essa aparência, ela é importante. Na hora que a pessoa estiver digitando os valores nesse campo, eu vou colocar uma bordinha azul nele, por exemplo, para indicar que a pessoa está com aquele campo selecionado. Então essas coisas elas fazem parte, né, dessa interface de usuário, né, e esse conjunto aí que vai fazer com que funcione de uma maneira correta, tá? Então na interface de usuário eu tenho esses diversos pontos que vai ser analisado como um todo, como isso vai interagir, como vai ser o final, né? Como vai ser a interação entre todos esses elementos, certo? Então no primeiro eu levo em consideração a necessidade do meu usuário, e no segundo eu levo em consideração, mediante essa necessidade do usuário, todos os elementos que eu vou precisar dentro de uma tela e como eles vão estar harmonicamente, né, interagindo ali. Certo? Bom, então qual a importância disso tudo, né, de se estudar um design? Isso pode vir à mente, né, falar, poxa, eu vou fazer lá uma tela onde eu tenho, sei lá, login e senha, um botão, logar e cancelar. Eu preciso de ficar, né, analisando tudo isso, cor, tipo de botão, sendo que é uma tela tão simples, né? Na verdade precisa, tá? Talvez você que tenha mais afinidade com informática consiga interagir com uma tela simples tranquilamente, né? Mas nem todo mundo é assim. Então é necessário que haja um estudo, né, da usabilidade, mesmo que seja uma tela com 2 campos e 2 botões, tá? Qual a importância então do design de interface? O principal objetivo de qualquer negócio é aumentar as vendas, né, ou aumentar o crescimento dos negócios. O design de interface desempenha um papel essencial na execução desse objetivo. Um design baseado na experiência do usuário ou na experiência do aplicativo melhora a experiência do usuário e a satisfação com o cliente, o que ajuda a aumentar o número de usuários. Então, com os usuários tendo muitas opções e alternativas para os produtos e ou serviços disponíveis no mercado, o tempo que você tem para atrair a atenção deles é muito menor.
E é preciso acertar o alvo nesse curto espaço de tempo. Então, o design de interface ajuda a conquistar a confiança do consumidor e fazer com que eles usem seu software ou aplicativo para fornecer o que estão procurando. Para uma startup ou um empreendimento pequeno, a importância do design de interface se torna ainda mais crucial, pois a primeira impressão dura muito tempo e a experiência do cliente pode criar ou quebrar o reconhecimento da marca. Se a gente for parar para ver e pensar, né, e já é muito velho esse ditado, as pessoas elas comem primeiro com o olho, né? O cara pode vender a coxinha mais gostosa do mundo. Se você bater o olho e falar, não tem uma cara muito boa, você já não vai querer comer, se você não conhecer o produto, né? Então, tem que ter uma aparência bonita. Por mais que seja ruim por dentro, né? Mas seja aquele pastel bonito, mas você morde só tem vento, né? Aquele pastel mais murchinho, mais cheio de recheio, às vezes não vende. Então a primeira impressão é a que fica. Qual que é a primeira impressão de alguém quando mexe em um aplicativo? É a interface desse aplicativo, tá? Obviamente que as funcionalidades elas têm que estar tem que estar certa, mas a interação com o usuário é a primeira coisa que fica. Se você der um aplicativo na mão de alguém e a pessoa se sentir incomodada com algo e não conseguir usar, dificilmente ele vai voltar a tentar utilizar de novo, a não ser que ele não tenha opção. Então a interface ela acaba sendo, vamos falar assim, a primeira bala na agulha para você atirar no usuário, tá? A pessoa ela tem que ficar confortável trabalhando no seu sistema. Então a interface ela é um dos principais fatores que faz ou não com que o seu sistema ele tenha ou não sucesso, tá? Então isso é importantíssimo ter em mente, tá bom? Por isso que a gente vai dar tanta ênfase nessa parte de interface, tá? Nessa interação entre pessoas e computadores. Daí vem o nome da nossa disciplina. Quais os principais componentes então que eu tenho que levar em consideração quando eu penso em design de interface, tá? O primeiro é a arquitetura da informação, né? Eu tenho o objetivo aqui de fornecer ao usuário uma navegação fácil, independentemente de navegador que estejam usando. Se eu pensar em internet, se eu pensar em aplicativos para celular, independente da plataforma, tamanho de tela e assim por diante, né? Então eu tenho que conseguir fazer com que o meu usuário navegue fácil pelas informações. É a primeira coisa que eu preciso pensar. Qual a maneira mais fácil do meu usuário trabalhar com as informações dentro dessa tela? A segunda ponto que eu tenho que levar em consideração, o design dessa interação. Tá? A criação de um design conceitual com o qual os usuários interagem com o produto ou aplicativo. Essa interação inclui vários elementos, como a parte estética, cor, fonte, ícone, imagens, movimentos, som, espaços gráficos, entre outros. Galera, essa parte de interação, de que forma esses dados são apresentados para o meu usuário, ou essa tela é elaborada para o meu usuário? Existem até estudos, se você pesquisar aí, tiver um pouco mais de curiosidade, falando sobre cores e tipos de aplicativo. Por exemplo, quando se for um aplicativo, por exemplo, que fala de comida, carne, algo nesse sentido, normalmente a cor é vermelha, tá? Por quê? Porque o vermelho lembra carne, lembra comida de alguma forma, tá? Então tem disso. Falando de pesca, por exemplo, coisas de mar e assim por diante, normalmente é azul, tá? Então isso se leva em consideração. Até esse tipo de estudo é feito. Fontes, normalmente uma fonte que seja boa para o usuário ver. Dificilmente você vê um aplicativo hoje em dia se preocupar com deficientes visuais, por exemplo, tá? É pequena a parcela de pessoas que são deficientes visuais a ponto de não enxergar informações de uma tela,
porém ela existe e são poucos aplicativos que se preocupam com isso, tá? Então tudo isso deve ser levado em consideração. Imagens que eu vou utilizar, se eu vai ter um som ou não a hora que eu clicar em um determinado campo ou botão, tá? Como vai ser a movimentação dentro dessa tela. Eu dei enter em um campo, ele vai pular para outro, o meu usuário vai selecionar como isso vai ser, tá? Então essa interação, esse design, como eu vou criar isso é muito importante. Usabilidade também pode ser referida como facilidade de uso. Além de descobrir se os usuários obtêm informações desejadas usando o aplicativo pela primeira vez e se este é fácil de navegar. A usabilidade também compreende as formas de lidar com os erros, tá? Então aqui vai avaliar se realmente o que eu desenvolvi ali nos outros dois tópicos, eles fornecem uma facilidade de uso, tá? Além de descobrir se os usuários obtêm as informações desejadas, né? Então, por meio dessa interface, o meu usuário está conseguindo o que quer? Realmente é isso? Né? Então, aqui você vai avaliar isso. Outro ponto é o chamado de wireframing, tá? Que trata de criar uma amostra da aplicação para testar recursos. Tá? Isso daqui é muito utilizado, que é o tal do protótipo que eu estava falando para vocês, né? Também chamado de wireframe ou de módulo do sistema. Você pode chamar de várias formas, tá? Mas não é a versão final do sistema e ela é usada para testes. É uma forma barata de você testar a eficácia, tá? Tanto das funcionalidades internas do sistema programado lá, quanto da sua interface, tá? Então é como se você pegasse esse protótipo, entregasse na mão do usuário e falasse: ó, testa aí, relata para mim o que você acha que deve ser mudado, os erros que se você encontrar algum erro, e a pessoa devolve isso. Não é a versão final do sistema, e você trabalha sobre o que foi relatado, tá? Isso é muito comum, certo? E a parte visual acaba entrando aqui também, porque ela é testada também dessa forma, né? Design visual é a definição da marca da empresa, tá? Inclui a seção das melhores imagens, cores, ícones, fonte, identificando como a aparência da aplicação impacta na interação com os usuários. Então, se você for parar para pensar, se você conseguir essa definição de marca da empresa, melhor ainda. Um exemplo disso é o Facebook. O F branco numa bolinha azul, você já lembra Facebook, né? O Google, aquele G todo colorido ou vermelho numa bolinha branca, Google, né? Você já assimila a imagem à marca, tá? Se você conseguir trazer isso para a interface do seu sistema, melhor ainda, né? Quando você usa um aplicativo Google, um Gmail, por exemplo, tudo arremete àquela interface simples deles, né? Que não é tão simples assim. A gente fala simples porque é uma tela branca, né? Um design clean, com funcionalidades ali. Mas tudo é muito bem estudado ali, né? Em cada detalhe ali de um e-mail, por exemplo, de um Gmail. Então, quando você pensa, você tem que tentar aqui nessa parte aqui trazer a marca da empresa para dentro do seu aplicativo. O que é essencial na marca da empresa? Eu estou desenvolvendo, por exemplo, né? Um aplicativo lá para um supermercado, onde o logotipo do supermercado ela é vermelha, amarela e verde. Poxa, eu vou procurar desenvolver a minha interface, né, normalmente pautada nessas cores, tentar pelo menos deixar de uma forma agradável utilizando essas cores, se possível. Por quê? Porque a marca do meu produto tem essas cores, né? Então é utilizado esse tipo de visão também ao se definir um design, tá? Nem sempre dá certo, mas se você conseguir, melhor ainda, tá?
concluindo então, o design de interface não apenas melhora a interoperabilidade, né, interação entre usuário, sistema e funcionalidades, mas também aprimora a apresentação e a usabilidade do aplicativo, tá? Então, além de facilitar a coleta e apresentação de dados dos usuários, tornando mais prático o uso de aplicações, tá? Então a gente vai usar interfaces de usuário para tornar mais fácil a coleta de dados e a interação entre usuários com um sistema computacional, tá? Então essa daqui é basicamente uma introdução do que está por vir, tá? Aí a gente vai estudar, né, no decorrer da disciplina, cada um desses tópicos aqui um pouco melhor, falar um pouco sobre a questão de cores, sobre quais são os pontos que eu devo chave entre essas opções, né, que estão aqui, falar um pouco melhor sobre a experiência de usuário e interface de usuário. A gente vai ter tópicos onde a gente vai falar somente sobre isso, tá? Então essa semente aqui, ó, a gente vai desenvolver em cima dessas ideias aqui, tá? De interface. Daí vem o nome da disciplina, interação humano-computador, né? Como se dá a interação entre pessoas e computadores por meio de interface, tá? Galera, perguntas? Alguém quer fazer algum comentário, perguntar algo, falar algo aí? Ficou alguma dúvida? Falei muito rápido? Como é que foi aí? Bom dia, Bom professor. dia. Eu queria só saber se esse material ele vai estar disponível aqui no Teams. Não sei se eu perdi essa parte, se o professor falou ou não. Já, na verdade, já tá. Eu quero que vocês confiram se vocês conseguem baixar. Já aproveita aí, ó, Alisson, e vê aqui pra mim. Ó, eu coloquei aqui no geral, vai estar em arquivos, material de aula, vai ter lá um PDF. Vê se vocês conseguem baixar, por favor. Faz um teste aí pra mim.